Mas essa aparente vitória da direita na América Latina ante o fracasso, entre aspas, da esquerda, representa uma derrota para a própria direita. Quem ascende ao poder na América Latina não é a direita moderada, ponderada, racional, e sim a extrema-direita, radical. Essa ala mais extrema do espectro ideológico traz para onde quer que vá a autocracia, o descrédito de instituições como o Poder Judiciário, movimento civil organizado, eleições e imprensa livre, e instaura o fascismo. Eis aí como as democracias morrem, com altas doses do fascismo administradas pela extrema-direita. Sindicato e resistência. Além disso, tratar a esquerda moderada como pária social não é positivo para a sociedade. Historicamente, o processo de ascensão do fascismo e do nazismo deixa bem claro que o discurso fascista é permeável e absorvível por quase toda a sociedade. O quase dá brecha a uma exceção, o sindicalismo. Palavras do insuspeito filósofo norte-americano Jason Stanley, autor de Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles. Nesse livro de 2018, ele explica que um dos obstáculos para o que ele chamou de política do nós contra eles, em que o nós representa os fascistas, os superiores, e o eles representa o resto da sociedade, os seres inferiores, é justamente a unidade e a empatia intraclasses, exemplificadas nos sindicatos. Nos sindicatos em funcionamento, os cidadãos brancos da classe trabalhadora, lembrando que o livro descreve a ascensão do fascismo na primeira metade do século XX na Europa, se identificam com os cidadãos negros da classe trabalhadora em vez de se ressentirem deles. Os políticos fascistas entendem a eficácia que essa solidariedade tem em resistir às políticas de divisão e, portanto, procuram desarticular os sindicatos. Apesar de condenar as elites, a política fascista procura minimizar a importância da luta de classes. Stanley prossegue, cirúrgico. O sindicato é o principal mecanismo que as sociedades descobriram para vincular pessoas que diferem em vários outros aspectos. Os sindicatos são fontes de cooperação e de comunidade e de igualdade salarial, bem como mecanismos para fornecer proteções às vicissitudes do mercado global. De acordo com a política fascista, os sindicatos devem ser esmagados para que os trabalhadores individuais tenham que se virar sozinhos no mar do capitalismo global e passem a depender de um partido ou líder. A aversão pelos sindicatos é um tema tão importante na política fascista que o fascismo não pode ser totalmente compreendido sem um entendimento disso. Corta para o início do século XXI, onde o mundo viu o enfraquecimento dos sindicatos. Aqui no Brasil, os sindicatos sofreram com a reforma trabalhista, travestida de modernização. Muitos sindicatos fecharam suas portas e em 2022, pela primeira vez, o Brasil tem menos de 10% dos ocupados sindicalizados e várias categorias sofrem com perdas salariais significativas e trabalho precarizado, como consequência direta da perda de direitos trabalhistas. Isso corresponde a um contingente de 9,1 milhões de empregados. O pêndulo ideológico precisa de equilíbrio.
Enfraquecer forças à esquerda significa fortalecer as forças da direita. Uma sociedade com esquerda fragilizada vai pender para a extrema-direita, para quem qualquer um é comunista. Isso não é bom, isso não é positivo, isso não é saudável. Em 2022, o Brasil não elegeu um governo de esquerda, tampouco um governo de coalizão. No ano passado, os eleitores elegeram Luiz Inácio Lula da Silva, o único capaz de ameaçar a hegemonia da direita. Palavras de Steve Bannon, o estrategista da direita mundial, aliado dos Bolsonaro aqui no Brasil. Enfraquecer Lula, portanto, nas palavras da própria direita, é fortalecer o fascismo no Brasil. Enfraquecer e desrespeitar a esquerda em nível continental e mundial é abrir alas para a ascensão do fascismo em nível mundial. O mundo já via a ascensão do fascismo há exatos 100 anos e não deu bom. De volta à Argentina, as ideias do presidente eleito podem levar o país da crise séria ao caos absoluto e de difícil retorno. O Brasil pode sentir o refluxo dos problemas econômicos do vizinho, que é o terceiro maior exportador e importador de produtos brasileiros. A esquerda e o sindicalismo não são o problema. Pelo contrário, podem ser a solução, inclusive para a direita moderada. Raimundo Camir é diretor do Sindicato dos Professores no Distrito Federal.